A Bíblia. A Bíblia é um livro confiável de maior respeito na história desse mundo. É o livro mais vendido, mais respeitado e mais lido. A Bíblia, o Santo Evangelho, fala também as Escrituras Sagradas, né? A Bíblia é um livro confiável, mas ao traduzir, os tradutores traduziam às vezes de acordo com o seu linguajar. Então você pega uma pessoa, por exemplo, do sul do país, do Brasil, uma pessoa, suponhamos que uma pessoa do sul do Brasil traduz a Bíblia do original, do inglês para o português. E uma outra pessoa pega a mesma Bíblia, mas uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Norte, no norte do Brasil, e traduz. Ela vai ter umas interpretações, uns palavreados diferentes. Não tem nada de errado, mas vai ser uma forma de tradução um pouco diferente. Um português lá de Portugal, se traduzir a Bíblia para o português, e um português aqui do Brasil, também vai ter muitas linhas de pensamentos que dificultam as pessoas. Então, qual seria a melhor forma de estudar a Bíblia? É a pessoa possuir alguns exemplares de tradutores diferentes, para que as pessoas possam ter uma noção mais parecida com o original. 100% não vai ter, porque o homem é imperfeito e tudo que o homem faz é imperfeito também. Deixa a desejar. Mas só que a Bíblia é um livro confiável, sim. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz assim, no Evangelho de João. O Evangelho de João diz assim, 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então lá na Bíblia João Ferreira de Almeida diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na Bíblia King James atualizada, lá no mesmo Evangelho de João, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas aí nós sabemos que verbo e palavra é a mesma coisa. Só que um tradutor, João Ferreira de Almeida, traduziu para o verbo. E a King James, um rei lá, que chamava King James, ele traduziu dizendo a palavra, para as pessoas entenderem. E todas as coisas foram criadas por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E realmente, se a gente pegar lá a Bíblia no Salmos 33:9, diz assim, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Do nada, Deus falou e do nada apareceu as coisas. E também o verbo é a mesma coisa, é a palavra de Deus. Verbo e palavra é a mesma palavra, tem o mesmo sentido. Como se manifesta o poder de Deus? Através da palavra, ou através do verbo, porque verbo e palavra é a mesma coisa. Mas para os trinitarianos, eles querem dizer que a palavra é Jesus, ou que o verbo é Jesus, e que Jesus é Deus. Mas se você for pegar esse versículo aí, comparando ele como manda lá em Isaías 28:10, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai chegar à conclusão
que o verbo e a palavra são coisas, uma só coisa. E que esse verbo não é Deus, é a palavra de Deus. Por que o verbo não pode ser Deus? Porque o primeiro mandamento diz que, todavia, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E o primeiro mandamento, se for interpretar o texto querendo que a palavra seja Deus, primeiro que palavra não é Deus. E se fosse, batia contra o primeiro mandamento também, que diz que há um só Deus, o Pai. Então lá em Gênesis 2:3 diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus falou que haja luz e houve luz. Quem que ele usou para fazer essas coisas? Foi a palavra, né? A tradução João Ferreira de Almeida, 1:18. Agora vamos ver a tradução de João Ferreira de Almeida no Evangelho de João, 1:18. Diz assim, assim ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Mas na tradução King James diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É por isso que nós temos que examinar as Escrituras, comparando texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui, um pouco ali. Se as pessoas for prudentes mesmo, ela não vai possuir só uma Bíblia, e nem duas. Elas vão comprar várias traduções, especialmente a igreja, a Bíblia Jerusalém, da Igreja Católica. Ela tem uma excelente tradução que deixa as pessoas bem mais esclarecidas. A Bíblia João Ferreira de Almeida é boa? É boa Bíblia, mas sempre tem nas traduções algumas traduções que o tradutor, sendo homem pecador, falho como qualquer um de nós, eles tiveram às vezes um pouco de dificuldade na tradução. Mas isso não quer dizer que a gente vai desconfiar da Bíblia, mas vai caçar uma tradução melhor da Bíblia. A pessoa tem que saber e ter inteligência. E essa inteligência para fazer isso, Deus dá para cada um. Nós não precisamos contender com a Bíblia e nem agarrar um texto isolado. Porque o João Ferreira de Almeida fala que o Deus que está no seio do Pai. Lá na King James fala que é o Filho unigênito que está no seio do Pai. Aí a gente não pode temar com ninguém, porque eu não vou salvar ninguém, nem ninguém vai me salvar. É a gente com Deus. Então a gente tem que procurar fazer o melhor, pesquisar o melhor para chegar a uma conclusão. Por que nós podemos dizer que é o Filho que está no seio do Pai que o revelou? Porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê aí que quem revela Deus para os homens não é um outro Deus, é o Filho unigênito de Deus. Agora, usa a sabedoria que Deus nos deu, não vamos contender com ninguém, vamos examinar por nós mesmos. Nós não somos obrigados a provar nada para ninguém. Nós estamos apenas para falar a verdade. O Filho unigênito estava realmente no seio do Pai. E quem o revelou? O Pai. Quem revelou o Pai? Se vê num texto, a gente tem que comparar esse texto com os outros textos. Não vai pegando assim de qualquer maneira, não para agradar a você ou para agradar a sua religião.